Olá pessoal, bom dia. Vamos para mais um podcast da SBC Regional Espírito Santo. Hoje aqui eu sou Pedro Henrique de Moraes Célia, sou cardiologista aqui do Espírito Santo e tenho o prazer de ter comigo duas colegas, ultra especialistas, e fora da nossa área da cardiologia. Eu acho que esse bate-papo vai ser interessante, porque mais vou aprender, mais estou aqui para conversar e aprender do que a gente debater em si, né? Eu estou com a doutora Marina Cunha, doutora, professora, ela é médica, fez clínica médica em São Paulo, fez endocrinologia na USP, depois doutora em endocrinologia pela USP, agora professora da Federal do Espírito Santo. É um prazer enorme estar do seu lado. Temos também a doutora Jaqueline Ney. Ela tem uma formação bem interessante para a gente, que ela começou como nutricionista, né? Depois enveredou pela medicina, fez medicina. Hoje atua mais nessa área da nutrição, da nutrologia no Rio de Janeiro. É uma carioca, meio capixaba. Meio capixaba, é verdade. Adoro o Espírito Santo, morei 12 anos aqui. É um prazer estar com vocês. Obrigada pelo convite, Pedro. Prazer, né? Marina, uma amiga querida. E vamos lá, ver o que a gente vai falar hoje, né, Pedro? Vamos lá. Meninas, a gente escolheu um tema que ele é um tema, eu acho, instigante. Porque a gente vê mais monólogo sobre isso, né? Sobre reposição de vitamina D, sobre reposição de testosterona, do que uma conversa, sobre um bate-papo. Então aqui a gente vai tentar trazer um pouquinho mais de uma luz de evidência científica, com uma visão para o cardiologista, que o cardiologista quer saber sobre isso, né? O que vocês acham? Começar vitamina D ou testosterona? Pode começar com a vitamina D, você falou primeiro mesmo, né? Vamos lá. Vitamina D. Vitamina D é intrigante. Eu lembrei logo de uma coisa, assim, que eu até não sei se eu mandei para vocês antes, mas eu lembrei da propaganda do Tostines, né? Tostines vende mais porque é fresquinho ou é fresquinho porque vende mais? Vocês acham que a vitamina D tem algum racional para a gente acreditar num benefício cardiovascular de reposição de vitamina D? Ou não? Ou o que se encontra em estudos observacionais é algo mais casual, uma casualidade reversa, né? Que a gente chama. Quer começar? Sim, então, o que a gente tem, né, de respaldo científico é a respeito da saúde óssea. Isso é inegável, já está mais do que comprovado, né? A vitamina D ela vai ter uma ação no osso, na mineralização óssea, a deficiência dela está associada a raquitismo nas crianças e osteomalácia nos adultos. Isso a gente já sabe. Mas aí tem a crítica da visão osteocentrada da vitamina D, né? E quando a gente vê, a vitamina D tem receptor em linfócitos, tem a enzima alfa-hidroxilase que converte a vitamina D na sua forma ativa dentro do núcleo de diversas células. Então, realmente, a gente entende que o papel da vitamina D não está só na questão osteoesquelética. Tem ações que são extra-ósseas, né? Aí a questão principal é que a gente tem estudos experimentais, estudos in vitro e modelo animal, que mostram que ela tem ação e inibição no sistema renina-angiotensina, ela tem uma ação pró-apoptótica, então talvez a resistência insulínica também diminui, então talvez ela tenha algum benefício. Agora, sair do estudo observacional e falar que isso já pode ser aplicado na prática clínica não dá. Estudo experimental é para fazer hipótese diagnóstica. A partir daí, você pode fazer algum estudo. E várias hipóteses já foram traçadas para outras condutas que, quando você botou na aplicabilidade clínica, não mostrou o benefício que se via in vitro em modelos animais. E também o que acontece? Podia até dar efeito adverso. Então, a gente ainda está na parte extraesquelética engatinhando. A gente não tem nada científico que balize de forma contundente como a gente tem na ação óssea. Eu acho que é importante a gente sempre lembrar que a deficiência de vitamina D tem alta prevalência. Não só no Brasil, né? No mundo. Mas é engraçado que a gente pode duvidar disso em relação ao Brasil por ser um país muito solar, né? Principalmente nas regiões mais solares do Brasil, do norte, do nordeste, mas é altamente prevalente a deficiência de vitamina D. Então, justifica, sim, a gente ter essa atenção, a gente olhar para isso como clínicos, né, que somos, e também especialistas, com muita atenção para que a gente possa prevenir todos esses problemas já comprovados cientificamente, que a Mari falou que isso é inegável, Pedro. A gente não tem como discutir o benefício de você tratar precocemente uma deficiência de vitamina D. E a gente pode conversar até mais sobre esses níveis, né? O que é considerado deficiência? Abaixo de 20. E alguns consensos colocam de insuficiência, que é abaixo
limite de 12. Então, isso nós, como clínicos e também como especialistas, temos que intervir precocemente com a suplementação e não só com orientações nutricionais, né? No meu caso, a gente pode sempre trazer essas orientações nutricionais, mas ficar sempre atento para identificar essa deficiência e também a insuficiência e intervir precocemente. Interessante. Mas então, pelo que eu entendi aqui, a gente observa essa deficiência ou insuficiência e o benefício que a gente está procurando é um benefício mais ósseo, por enquanto, né? O que a gente tem de respaldo que tem melhora, né? Então, você evita a desmineralização óssea, na osteoporose você pode ajudar a não ter mais perda de massa óssea. Então, seria mais isso. Os outros efeitos, ainda não se tem uma evidência científica forte que preconize o uso e a indicação para isso especificamente, né? Sim. Eu dou até meu depoimento, assim, né? Eu mesmo não me exponho ao sol. É raro, dá pra ver pela minha cor, né? É raro quando eu vou ao sol. Eu morando em Vitória, numa cidade de sol, eu não lembro o dia que eu me exponho ao sol. A gente se expõe muito pouco, né? A gente faz parte dessa população de risco, né? Que se expõe pouco ao sol, que passa a maior parte do dia com os membros cobertos em ambientes fechados. Então, nós como médicos, né, e a maioria das pessoas que têm essas atividades laborais, mais a gente chama, né, a quartos fechados, em portas fechadas, em ambientes fechados sem exposição solar, é sempre importante acompanhar, dosar, suplementar e acompanhar os níveis de vitamina D. Quando eu leio esses estudos observacionais de vitamina D, eu fico com aquela impressão assim, bom, parece que ter vitamina D baixa é ruim. Agora, eu não sei se repor é bom, né? Exatamente. Eu acho que se você bota no PubMed vitamina D, qualquer doença vai ter alguma associação, uma causalidade, mas isso não significa que seja causa e efeito. É só uma associação, como a gente viu com o Covid. Quem está com deficiência de vitamina D tem maior risco de Covid grave, mas isso foi uma associação. Agora, falar que a deficiência de vitamina D causa Covid grave, a gente não pode falar com esses estudos observacionais. Né? A gente estaria extrapolando de maneira errônea. Tiveram mais trials, né? Pelo meu apanhado, assim, eu tirei 2, né? O Evita Trial, de 5.000 pessoas, 2 focados em cardiovascular, né? Não focados em saúde óssea, como vocês falaram. A gente não está aqui contrário à reposição de vitamina D, eu acho que tem que fazer pensando no benefício ósseo, né? Agora, do cardiovascular, eu encontrei o Evita Trial com 5.000 e poucos participantes e o Vital Trial com 25.000 participantes, ambos estudos neutros, né, do ponto de vista cardiovascular. Então, eu acho que minha área de doutorado e atuação é álcool e cardiovascular, efeitos cardiovasculares, né? Eu costumo falar assim, você pode beber, seu corpo é suas regras, mas não faça isso com um gostinho gostoso de que está fazendo algo bom para a saúde, né? É a mesma coisa. A gente repõe, mas não com aquele gostinho gostoso de que estamos salvando um coração, né? Exatamente. E quando... Pode falar, Pedro. Até porque você suplementar pensando nessa hipótese que você está causando efeitos bons que não foram comprovados cientificamente, podem trazer riscos, que seria a intoxicação da vitamina D. Então, eu vejo muitas pessoas prescrevendo doses altíssimas, mas eu já vi intoxicação de vitamina D. Não é uma coisa agradável. Custa saúde mesmo. Além de custar dinheiro, você suplementar a vitamina D sem necessidade, pode custar a sua saúde. Então, pode dar hipercalcemia, nefrocalcinose, insuficiência renal aguda, evoluindo para crônica. No caso de um dos casos que eu vi, teve que dialisar. Então, não é uma coisa inócua que a gente possa sair prescrevendo de torta à direita. Eu acho, Mari, que a gente sempre olhar com o olhar de racionalizar esse uso. E que a deficiência de vitamina D faz com que você piore a absorção de cálcio, que você dificulte essa absorção. Então, uma dúvida prática que eu tenho, eu até tive um paciente recente com isso, paciente jovem, chega ao consultório com uma vitamina D de 18, e na hipertensão a gente tem muito sobre mudança de estilo de vida, né? O paciente que chega com uma hipertensão no consultório, a gente influencia ele ter uma mudança de estilo de vida antes de pensar em medicar, se ele está numa classe 1 aí. Na vitamina D, eu posso pensar de uma forma semelhante, Jaque? Esse paciente, talvez eu falar para ele se exercitar ao ar livre, ou ter uma maior exposição solar, ou não, é melhor repor vitamina D? Essa é uma dúvida que eu tenho. Excelente pergunta, Pedro. É muito bom a gente esclarecer isso, porque esse paciente ele já é considerado deficiente de vitamina D. E na deficiência de vitamina D, as evidências científicas já mostram que você tem que suplementar.
E, inclusive, já deixa bem claro quais são as doses seguras de suplementação para esse tipo de paciente. E para qualquer paciente que vier com a deficiência, né? A gente fica muito atento a essa deficiência nos grupos de risco, que são idosos, gestantes, pacientes portadores de doenças inflamatórias de um modo geral. Mas esse paciente, mesmo jovem, ele tem uma deficiência clínica de vitamina D. E ele tem indicação de suplementação e não só de orientações de mudança do estilo de vida. Aí eu quero ressaltar, eu disse não só. Né? A gente faz as duas coisas associadas e conscientiza ele da importância de manter esse estilo de vida mais saudável até para a continuidade desse tratamento e descontinuar essa deficiência. E a gente vai acompanhando os níveis, né? A suplementação de vitamina D, Pedro, não é aquela coisa que a gente pode fazer e deixar o paciente seguir a vida dele suplementando aquilo toda a vida. Boa. Tem sempre que esclarecer para ele que há uma necessidade de acompanhamento porque tem muita variação individual. Tem polimorfismos genéticos envolvidos nessa resposta à suplementação de vitamina D. E os níveis plasmáticos de vitamina D, eles vão dizer a questão da reserva de vitamina D. Como que aquele organismo está lidando com aquela reserva para manter aqueles níveis estáveis entre 3 a 2 semanas, é mais ou menos a meia-vida, né? De vitamina D plasmática. Então, é importante a gente conscientizar sempre, né? Orientar os nossos pacientes e, quando suplementar, também ter muito cuidado com essa orientação de retorno, de acompanhamento dos níveis plasmáticos com os exames laboratoriais, para que o paciente possa engajar, aderir à suplementação e também engajar no acompanhamento que é necessário. A gente finaliza essa suplementação quando o nível chega num alvo desejado ou não? Normalmente, né, na endocrinologia, a gente tem um alvo para jovens sem fatores de risco acima de 20 e para pessoas que têm fator de risco de doença osteometabólica, e todos esses que a Jaque já falou, idoso, lactante, gestante, doença autoimune ou desabsortiva, deixar no valor acima de 30. Lembrando que, como vocês falaram de estilo de vida, via alimentação é muito difícil de você suplementar a vitamina D. Seria peixes de água fria, salmão, atum, que as pessoas não comem com uma regularidade. Então, via alimentação é difícil você chegar a essa dose, e a exposição solar, como vocês mesmos já mostraram, existe uma certa dificuldade com o estilo de vida que todo mundo tem de conseguir atingir só com a exposição solar. Então, aí entra a suplementação. Para jovem, a meta seria acima de 20, isso pela endocrinologia. Você vai conversar com um dermatologista, por exemplo, eles falam, queda de cabelo, a gente gosta de deixar a vitamina D acima de 50, porque eles têm estudos clínicos que chegaram a esse valor de 50. Mas do ponto de vista endocrinológico da saúde osteometabólica, seria 20 para jovem e 30 para pessoas de risco e que já tem doença estabelecida. Tá? E aí, como não consegue pela alimentação e exposição solar, às vezes é limitada, a gente tem um valor. Né? Às vezes você pode deixar até uma suplementação para que não caia esses valores, então... Adultos jovens têm uma média de precisar de 800 unidades até 1.000 por dia. Idoso fica de 1.000 a 2.000 por dia, que você pode dar. Isso daí não tem risco de intoxicação, tá? E no caso de tratamento de uma deficiência, a gente dá uma dose maior, que seria 50.000 por semana, tá? Por 8 semanas, e a gente vai titulando e vendo se precisa fazer mais doses de ataque. A gente chama isso de doses de ataque, até chegar nesses valores que eu citei. Isso, inclusive a Jaque falou da questão da gestante, tem na placenta tem a 1-alfa-hidroxilase, então se você dá uma dose muito alta semanal, pode ter algum efeito no feto, então eles preferem que você faça a suplementação diária em gestantes. Interessante. Isso é uma outra particularidade que tem também. Vocês falando aqui, eu lembrei da minha residência de clínica médica, eu tirei umas dúvidas que eu tinha que ter tirado lá, né? D1 e D3, alguma diferença nessa reposição? Então a D3, que é o colicalciferol, ela é mais estável e é o que a gente recomenda de fazer uso. A versão do calcitriol é a forma mais ativa, ela tem uma meia-vida muito curta, tem maior risco de hipercalcemia e um custo maior. Então, normalmente a gente repõe e trata com D3, que é o colicalciferol, pela estabilidade e pela maior chance dele manter os níveis de vitamina D estáveis no corpo.
E quando eu fiz residência, a gente só tinha a opção do óleozinho, né? Das gotinhas. Que você falava pro paciente botar um pedaço de pão e pingar as gotinhas ali. Isso, exatamente. Hoje em dia, continua a gotinha ou prefere comprimido? Não, isso vai muito do paciente. Tem paciente que prefere a gotinha. É difícil, viu? Porque é muito mais fácil o comprimido. E esse comprimido semanal. Então, eles preferem muito mais o comprimido uma vez por semana. Mas tem paciente que fala assim, não, doutor, eu esqueço uma vez por semana. Eu prefiro que você me dê uma dose diária do que uma dose semanal. Perfeito. E a importância de qual momento tomar essa vitamina D, né? Como é uma vitamina lipossolúvel, a gente sempre deve associar com as principais refeições, após as principais refeições. Então, após o jantar, após o almoço, principalmente após o almoço, que geralmente é a maior refeição que a gente recomenda, né? Para melhorar a absorção. E os estudos mostram também que alguns pacientes não absorvem bem quando vem em formulação de comprimido. Cápsula e líquido tem uma melhor absorção, mas isso também é um acompanhamento individual. Na endocrinologia, só retomando uma coisa, a suplementação que a gente faz de dose de manutenção está entre 7.000 e 14.000. Isso não tem risco de você intoxicar nenhum paciente por semana, tá? E aí o ataque é 50.000. Então ficou 7.000 7 dias por semana, que vai dar 49, ou 50.000 uma vez por semana? A dose de ataque quando tem deficiência. E a manutenção é 7.000 a 14.000 semanal ou 1.000 a 2.000 diária. A minha preocupação no paciente, que como a gente mexe com muita aterosclerose, a maioria dos pacientes são idosos. Aí eles já estão tomando metformina, empaglifosina, AS, alguns clopidogrels, rosuvastatina, enalapril. Então a maioria dos nossos pacientes são idosos e com a polifarmácia. A polifarmácia presente, exato, né? Marcando presença. E o geriatra tacando pedra no nosso consultório lá, né? Então, toda vez quando a gente vai incluir um novo remédio na prescrição, pesa muito a mão, sabe? Falando assim do nosso lado, assim. A caneta pesa na hora de escrever um novo remédio. Mas é interessante, assim, acho que mudou bem a minha visão. Esse movimento de vocês da cardiologia, né, até junto com a medicina do estilo de vida, é extremamente interessante. Eu acho que traz um benefício muito grande para o paciente, que é a desprescrição, né? Tem até um colega cardiologista de Campinas que tem um receituário de desprescrição. Então, eu acho assim, muito importante, Pedro, você ter feito essa pergunta e a gente sempre olhar para esse lado de ter atenção com o que a gente está prescrevendo para que a gente possa fazer um uso racional, inclusive de suplemento, porque existe também uma grande necessidade que a população desenvolveu dessa necessidade de ter prescrito pelo médico a suplementação e muitas vezes não é necessária. O mesmo paciente idoso, como esse que você está citando, que tem níveis de vitamina D adequada, acima de 30, entre 30 e 60, ele não tem necessidade. Ele está conseguindo atingir os níveis com a exposição solar que ele tem, que é responsável pela maior parte da conversão da vitamina D, de 80% a 90%, e com a ingestão alimentar. Porque, na verdade, a nossa necessidade diária, a nossa RDI para a vitamina D é muito baixa. E quem consome produto de origem animal de qualquer natureza, né, os laticínios, as carnes, de um modo geral, geralmente já consegue atingir esse nível adequado, né? Pela alimentação. Só que é onde que a gente está pecando de um modo geral? Com a questão da exposição solar, que é a principal forma da gente manter os níveis adequados de vitamina D. Então, nessa questão, se a pessoa tem níveis adequados, não tem realmente necessidade de você suplementar um paciente idoso com vitamina D de 35. Acompanha. Eu tenho uma conduta que eu combino com meus pacientes. Troca um comprimido por 15 minutos de sol. E eles adoram isso, né? Então, depois que você já alcançou, às vezes você tem que fazer o tratamento, fazer aquela dose de ataque por 8 semanas, se atingiu 30, eu falo, agora a gente precisa de exposição solar, senão você vai cair esse nível novamente. Eles adoram, eles são super adeptos a ficar lá. O sol por volta das 10 horas, 10, 15 minutos por dia já é o suficiente, né? Para ele conseguir manter os níveis. Aí no podcast da Dermato. Doutoras, agora eu vou falar de um outro tema aqui, né? Eu acho que tem 2 perfis de pacientes com deficiência de testosterona que batem na porta do cardiologista e gera muita dúvida. E, de novo, a gente vê mais essa discussão como um monólogo, as pessoas falando o que pensam na internet, do que um debate. Então, eu queria conversar com vocês. Primeiro, às vezes chega para a gente um paciente relativamente jovem, com 40 e poucos anos, que, querendo manter seu status físico, decide suplementar a testosterona.
e tem um argumento de que ele deseja colocar a testosterona no nível normal, mais para o superior. O dele está no normal. E pergunta para o cardiologista qual é a nossa opinião sobre isso, qual é a nossa opinião sobre o risco. Então, isso é uma dúvida. A gente... Talvez as respostas são mais intuitivas do que realmente com base em alguma certeza. E a outra dúvida que a gente vê, às vezes, na terapia intensiva, muito, né? Um senhorzinho idoso, frágil, sarcopênico, que opta-se por fazer uma suplementação de testosterona para esse paciente também, com relação ao risco cardiovascular. Então vamos lá, primeiramente, com relação à testosterona. Vou trazer aqui um pequeno apanhado, porque muitos estudos observacionais faziam uma associação entre baixos níveis de testosterona e aumento do risco cardiovascular, com todas as possibilidades de vieses envolvidas num estudo observacional, né? E a gente pode crer, né? As pessoas que têm uma testosterona baixa geralmente são pessoas mais obesas, são pessoas com menor nível de atividade física, com mais comorbidades. Então, essas pessoas provavelmente vão ter mais eventos cardiovasculares mesmo, né? A casualidade da testosterona como um protetor cardiovascular é algo ainda duvidoso. Surgiram alguns trials tentando responder essa pergunta, são geralmente pequenos, geralmente curtos. Por exemplo, a gente tem o TOM Trial, com reposição de testosterona, que foi um estudo interrompido precocemente por aumento de eventos cardiovasculares. Estudo publicado na New England. No entanto, a gente tem outros trials um pouco maiores, com um tempo um pouquinho maior, que foram neutros, que não encontraram esse aumento de eventos cardiovasculares. Tem agora em curso um grande trial, começado em 2018, que pretende randomizar 6.000 pessoas por 5 anos para ver se realmente há um aumento do risco cardiovascular. Se ele pretende 5 anos de média de segmento, deve ser uns 10 anos aí de estudo, provavelmente vai ser só em 2028 que a gente vai ter essa publicação. Mas até lá vamos discutir, né? Então, fim das contas, testosterona e risco cardiovascular. Joia, controverso, como você falou. Eu estou ansiosa pelos resultados desse novo estudo que vai sair por volta de 2028. Uma crítica que a gente faz ao TOM é que as doses que foram suplementadas de testosterona foram um pouco maiores do que as habituais para pacientes que têm deficiência. Uma coisa importante que eu quero pontuar aqui, que todos esses estudos, eles não foram doses suprafisiológicas, eram pacientes que tinham deficiência e que estavam suplementando pela deficiência. Isso é um ponto importante. E no TOM, eles usaram uma dose um pouquinho maior, tinha um público de mais de 65 anos que tinha fator de risco cardiovascular, diabetes, obesidade, já tinha histórico prévio de doença cardiovascular, então ficou difícil de saber se era realmente isso. Um dos dados que chamou a atenção desse estudo foi que a maioria dos eventos cardiovasculares aconteceram agudamente nos primeiros 90 dias. Será que tem alguma relação com isso? E aí até entra uma das contraindicações para a gente fazer o tratamento de reposição de testosterona quando você tem história de infarto ou AVC nesse período de 6 meses, nos últimos 6 meses. Você tem que esperar o evento agudo para você começar essa reposição. Mas aí o Tom tem essas críticas. Já era um grupo de risco, talvez isso tenha, e usou doses suprafisiológicas, uma dose um pouco maior do que a gente recomenda na suplementação de testosterona. Teve uma meta-análise que mostrou aumento de risco cardiovascular e outra que foi neutra, né? E aí falou, e agora, quem que a gente acredita? E aí a gente está com essa dúvida mesmo e está ansioso pelo resultado desse que está sendo feito com toda a metodologia e rigor científico que precisa para ser a regra de 3. Será que é ou não o risco cardiovascular um problema nessa suplementação? Mas ainda há controvérsias e a gente tem, então, como cuidado nesses pacientes que têm evento agudo de não entrar com a suplementação nesses primeiros 6 meses. É só isso que a gente consegue, com o que tem de evidência, chegar à conclusão, Pedro. Eu dei uma colada aqui, é o Traverse Trial. A testosterona hoje em dia está muito relacionada, os estudos, né, indo muito para o lado também da longevidade, né? De relacionar níveis ótimos de testosterona com a maior longevidade, que é você manter aquela pessoa funcional, né, do ponto de vista de vitalidade, não só com idade cronológica avançada, mas sim com toda a funcionalidade dele preservada. Um paciente que tem muita idade, né, tem 80 anos, mas ainda está aquele idoso robusto. Então, a Mari com certeza vai
conseguir nos ajudar, né, Pedro? Em relação a essa visão assim, da testosterona também para longevidade, da suplementação de... Aí entra a mesma dúvida do Tostines, né? É fresquinho porque vende mais ou vende mais porque é fresquinho, né? A primeira coisa, que é uma frase que eu adoro, as principais causas de disfunções hormonais são hormônios dados em pessoas que não têm disfunção. Então, quando chega um jovem, ou às vezes um idoso, que tem o seu eixo gonadotrófico perfeito, quando a gente entra com a testosterona, a gente bagunça tudo. E aí a gente vai manter aquilo... Fantástico. Aí a gente, quando tira, é como se ele tivesse saído de um carro quente para uma geladeira. Aí que ele vai ter mal-estar. Então, a gente vai atrapalhar uma coisa que estaria funcionando bem. Esse é o nosso principal motivo. A gente vai tratar o exame ou a gente vai tratar o paciente, né? É a questão. Aí chega o paciente que dosa aquela testosterona que está borderline, mas não tem sintoma nenhum. Eu começo a suplementar com testosterona, ele resolve parar porque não está gostando mais. Aí ele está com hipogonadismo porque bloqueou o eixo, porque estava usando doses exógenas. A gente tem que tomar a mão desse cuidado, né? A gente vai atrapalhar um eixo que está agindo bem, eu não acho adequado. Interessante você falar isso, Marina, porque esse raciocínio sempre me incomodou, assim. A gente sabe que a gente tem valores de referências que são com base em populações sadias. Perfeito. E as pessoas, homens assintomáticos, tem uma testosterona dita como num limite inferior do normal, ou seja, está normal, e decide se optar botar ela no limite superior. Esse raciocínio faz sentido? Você trazer a testosterona para um limite superior numa pessoa assintomática? Ou é um raciocínio um pouco antiquado? Assim? Eu acho que é um raciocínio muito simplista e imediatista. Então, vamos lá. A testosterona total, para ser dosada, ela tem vários cuidados que precisam ser tomados. Ela é um hormônio que ele tem ciclo circadiano, então a ideia é que você colete entre 7 a 10 horas da manhã. Você tem que ter um jejum, porque a alimentação suprime. Vai que a pessoa fez fora do horário adequado para a gente mensurar e saber a dose. Não fez o jejum e aí veio baixo. Eu não investiguei a causa dessa testosterona baixa e comecei a suplementar. Veja quantos 7 erros aconteceram nesse meio do caminho dessa prática, né? Então, a ideia é, primeiro, por que está baixa? E antes de por que está baixa, eu preciso confirmar. Então, é repetido e confirmado. Uma testosterona baixa, com todos esses cuidados, lembrando da biotina, que é mais mulher que usa, mas tem homem que tem usado também para cabelo, e isso interfere na dosagem. Então, pedir para o paciente suspender o polivitamínico, para ele dosar a testosterona entre 7 a 10 horas, dele estar em jejum, veio baixa. Vamos repetir em 2 a 3 semanas. Afastando que ele não esteja em nenhum evento agudo de doença, está com alguma virose, que isso daí pode fazer com que a testosterona venha baixa. Certo, repetido e confirmado, ela veio baixa. Qual a causa da minha testosterona baixa, né? E aí a gente vai chegar e investigar. É excesso de prolactina? É algum tumor hipofisário? É um hipogonadismo funcional que a gente tem visto muito por conta da obesidade? Ok, a gente pode às vezes até suplementar, mas a gente tem que tratar a causa raiz para tentar tirar, porque senão aquela pessoa fica refém daquele suplemento de testosterona. Mas baseado num paciente que é assintomático e está com limite inferior, repetiu, na maioria das vezes quando repete vem normal, tá, Pedro? Na segunda vez que você pede, já não vem tão baixo, né? E aí baixo, esse valor arbitrário também vai depender da sociedade que você usa. A de urologia, por exemplo, usa de 300 a 350. A de endócrino fica ali em 264, né? Considerando com 300, abaixo de 300, ok. Né? E outra dúvida, total e livre, assim, como que a gente faz essa dosagem? Você já falou que é no jejum pela manhã, né, Isso, é a total, é o nosso primeiro passo. Então, é a melhor testosterona para a gente dosar. Tem vários, tem radioimunoensaio, imunofluorométrico, cromatografia, que é o mais sensível e específico. Então, às vezes, a gente olhar o método pode ajudar. Pedir para repetir e confirmar no mais específico, tomando esses cuidados que eu falei. E aí, a gente tem a total. Quando que a total não vai ser suficiente para a gente? Se tiver qualquer alteração na proteína ligadora, SHBG da testosterona. Então, condições que diminuem a SHBG. Obesidade, diabetes, resistência insulínica, uso de corticoide, ou hipotireoidismo, ou condições que aumentem a SHBG, hipotireoidismo, então alguns outros medicamentos. Se tiver qualquer coisa que possa estar interferindo na SHBG, você tem que pedir a testosterona livre. Entendi. Tá? Então essas são as indicações. E quando você tem uma testosterona borderline entre 200 e 400, a gente pede a livre junto com a total.
Tá? Normalmente é só total, então, retomando, se tiver alguma alteração de SHBG, a gente pede a livre, ou se a testosterona total tiver entre 200 e 400. Uma coisa que eu chamo a atenção também, se ela tiver menor que 150, a testosterona total, você nem precisa pedir a livre, porque vai estar baixa também. Então, esses valores de 150, menor que 150, você já classifica como hipogonadismo certamente. Como clínicos, eu acho que a gente pede geralmente a testosterona total, o livre e o SHBG. Né, Mari? Você recomenda que a gente faça uma triagem mais exploratória, mais ampla? Normalmente, depende. Normalmente eu peço a testosterona total e, se tendo alteração, eu peço SHBG e testosterona livre. Meninas, já tô chamando de meninas, já virou um bate-papo, a gente já tá íntimo aqui, né? Outra coisa que me veio uma dúvida esses dias, a boa dúvida surge da beira-leito, né? Uhum. Eu vi dosagem de testosterona em uma mulher relativamente jovem, assim. Faz sentido a gente dosar testosterona na mulher? Não faz? Quando que a gente dosaria? Se a mulher estiver jovem, assintomática, se ela estiver baixa, tem isso traduz pra gente alguma coisa? Pois é, jovem assintomática, a gente pode começar a tratar exame de novo, cair naquela falácia de olhar um exame baixo e tratar. Mas em relação às mulheres, a metodologia de mensuração da testosterona já é variável, tem uma sensibilidade e especificidade não tão boa e foi projetada para os níveis de testosterona de homens. Então, níveis menores, que são os fisiológicos da mulher, são mais difíceis, tem maior risco de erro. Né? Tem um estudo que pegou a amostragem e botou em 3 laboratórios diferentes, teve uma variação no valor de 30%. Imagina, uma mulher que é assintomática, você ter essa variação de 30% para níveis baixos e você se basear nisso para ter uma conduta clínica é um pouco complicado de se fazer. Parece uma coisa mais empírica. Isso, muito empírica, muito curandeira já. Uhum. E aí, o que acontece? A gente tende a dosar nas mulheres que têm sinais de excesso de estrogênio, de testosterona. Essa seria a maior indicação na endocrinologia. Síndrome dos ovários policísticos, ou aquela paciente que está tendo sinais de virilização, exurtismo. Aí você dosaria buscando algum tumor produtor de andrógeno, seja de origem ovariana ou adrenal. Então, seria síndrome dos ovários policísticos e tumores androgênicos a principal indicação que a gente teria uma confiabilidade melhor desse exame. Há uma confiabilidade mais nos valores mais altos para mulheres, né, que seriam próximos aos dos homens, do que para valores mais baixos. Tem muito... E aí, quando você fala assim, é assintomático... Uma roda de discussão sobre o tema de testosterona e risco cardiovascular e aterosclerose, principalmente. Eu achei muito interessante a relação da testosterona com a resistência à insulina, né? Às vezes, ela tem um vínculo grande com a resistência à insulina, mas a reposição é uma dúvida ou é uma certeza se altera a resistência à insulina, se melhora a resistência à insulina? Se você tem deficiência, você repõe, você melhora a resistência insulínica. Agora, se você dá doses suprafisiológicas, você vai aumentar a resistência. Então, tudo é dose que você está dando para aquele paciente. Bacana. Então, do ponto de vista do que a gente discutiu até agora, parece que a gente não tem uma resposta sobre segurança cardiovascular da reposição. Parece, para esses trials que repuseram doses altas em pacientes com comorbidade, fez mal, né? Não seja algo tão seguro fazer. Mas a resposta mesmo vai vir daqui a alguns anos nos pacientes não com tantas comorbidades, numa dose adequada. Muito interessante. Vocês têm alguma ponderação que vocês queriam fazer? Tá bom, pessoal. Esse foi o nosso episódio. Espero que vocês tenham gostado. Um abraço a todos.